Olá, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Davi, muito obrigado pelo lurk. Muito obrigado mesmo, ajuda demais. Então, pessoal, como que vocês estão nessa terça-feira, dia 15 de dezembro? Natal está chegando. Muitos presentes, muitos momentos de amor. Ó, o Nightbot já até me avisou aqui, ó, no chat, que se eu errar alguma coisa é para vocês escreverem exclamação errou, ó, no chat. Quando vocês escrevem exclamação errou, olha, eu vou ser avisado. O Faustão, na verdade, vai me avisar que eu preciso parar tudo que eu tô fazendo para poder prestar atenção no chat, porque provavelmente vocês estão falando algo importante para mim. Seja erro no código, seja alguma coisa que eu falei de errado. E já sabe, né, gente? Exclamação errou. Excelente. Uma outra coisa também que eu queria falar é sobre o grupo do Telegram. Eu criei um grupo no Telegram, como vocês podem ver lá em cima. Lá em cima. Tem o grupo no Telegram que eu criei, chama Lives Front-End. Então, se você tem interesse no tema, em fazer lives de front-end, ou até mesmo tirar dúvidas sobre plataformas, frameworks, CSS, HTML, entra lá, vamos criar uma comunidade juntos e daí a gente pode divulgar, a gente pode tirar dúvidas, pode fazer networking e a gente cresce essa comunidade junto. Então, deixa eu mandar aqui no chat para vocês. É https t.me barra lives frontend. Esse é o convite, se vocês clicarem, vocês vão entrar no grupo do Telegram também. É isso, gente. Vamos começar então. Hoje acho que vai ser um pouco extenso. Acho que com certeza vai passar de 1 hora a live, porque a gente vai falar sobre Flexbox. E Flexbox é algo que é simples, mas tem muita coisa ao mesmo tempo. Oi, Ale, obrigado. Obrigado. Você tá bem? Bom dia. E como tem muita coisa em Flexbox, a gente vai fazendo a live e se ela começar a ficar muito extensa, a gente faz uma parte 2 no início da tarde. Estou sim, ainda bem. Vamos lá então. Deixa eu abrir a live aqui no meu celular também. Então, Ale, ó, se você conhecer alguém que quer codar em front-end, ou alguém já da área, indica o grupo do Telegram pra pessoa entrar, pra gente fazer networking, todo mundo junto, vai ser bem legal. Vamos lá. Tem um aplicativo aqui que eu baixei que chama Ground Control do String Elements, que eu acho que ele vai passar algumas informações legais pra mim aqui, ó, que é as atividades. Então, ele vai falar pra mim se teve doação, quem fez sub, quem não fez, quantos views tem. Então, vou deixar ele aqui no meu segundo monitor pra gente poder começar a live de fato. Beleza, deixa eu abrir minha colinha aqui, né? Eita. Vamos lá, então. Então, gente, é o seguinte, ó. Nós estamos na live número 8 e a gente vai continuar falando sobre design responsivo com Flexbox agora. A live 7 foi design responsivo utilizando Media Queries.
Então, essa live, se você perdeu, ela é bem legal, porque a gente consegue, através de alguns códigos CSS, já começar a brincar um pouco com design responsivo. Então, a gente consegue identificar telas pequenas, telas grandes, fazer estilização conforme o tamanho da tela. Então, os Media Queries são bem legal, é bem legal aqui, porque também a gente consegue identificar, por exemplo, se o celular está na horizontal, se está na vertical. E a gente consegue trazer bastante responsibilidade para o nosso site. E hoje é a vez do Flexbox, que ele vem para complementar. E o Flexbox, ele é uma ferramenta muito poderosa, tem muita coisa em Flexbox. E vocês vão ver aqui o quão flexível a sua página fica se você utilizar o Flexbox. Então aqui eu vou fazer o seguinte, como toda aula eu pego e abro o Visual Studio Code para a gente já começar a colocar a mão na prática. Começar a praticar já. Então vamos lá, vou abrir o Visual Studio Code. Vou criar um novo arquivo. E vou salvar ele como Flexbox CSHTML. Exclamação Enter. O Visual Studio Code traz pra gente a base de um arquivo HTML. Então vou trocar a linguagem aqui, ao invés de inglês vou colocar PTBR. O título da página eu vou colocar como Flexbox. E aqui eu vou fazer o seguinte. Primeiramente eu vou criar 4 divisões. Então eu vou criar uma divisória em que a classe dessa divisória vai ser divisão 1, por exemplo. E aqui eu vou pegar e vou colocar somente o número 1 aqui dentro dessa. Vou usar aqui um span, vou colocar 1 aqui dentro. Certo. E eu vou criar outras 3 divisões, tá? A gente vai ter 4 no total, divisão. Vou colocar aqui como divisão 2, divisão 3, divisão 4. Aqui nós vamos ter 2, 3, 4. Agora vamos dar um estilo para essas divisões, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e já definir algumas certas alturas e cores para as nossas divisões. Acho que vai ajudar bastante a gente a visualizar, né, como o Flexbox funciona. Então aqui eu vou criar a tag style dentro do meu head para a gente ver o código CSS junto com HTML. Então aqui style. E aqui vamos começar, né? Então vamos falar que na divisão 1 a gente vai ter, por exemplo, uma largura aqui de 100 pixels, uma altura de 150 pixels. Vamos dar uma cor de fundo também. Vamos colocar background color Chart Ratio, que é um verdinho meio amarelado, verde limão. Vamos falar aqui na divisão 2. Ponto. Divisão 2. A gente vai ter a largura um pouco maior, por exemplo. Vamos colocar o contrário, ó, 150 pixels de largura. E a altura a gente coloca 100. Para vocês verem
que a ferramenta Flexbox ela é muito flexível, independente dos tamanhos de largura e altura que você está dando para os seus elementos. Então aqui no Background Attachment, não, eu quero Background Color. Vamos colocar aqui um azul. Oxe. Dark Cyan. Vamos agora para a divisória número 3. Obrigado pelo lurk, Sobral. Bom dia aí, boa terça para você. Você tá bem? Vamos colocar aqui agora 2 vezes o comprimento, né? Vamos colocar 300 pixels. Sossegado, aí sim. Altura, vamos voltar com 150, igual na divisão 1. Aqui vamos colocar um Deep Pink e Color White para gente conseguir ver o número 3 dentro do elemento. E aqui na divisão 4, vamos colocar um vermelho. E vamos deixar ele bem pequenininho. Vamos deixar, sei lá, 80 por 80, um quadradinho. Beleza. Salvei isso daqui. É isso aí. Então, deixa eu abrir aqui com o Live Server pra gente ver. Deixa eu pegar e usar o Firefox, gente. Que o Firefox ele tá melhor pra mim aqui do que o Edge. Cadê você? Achei, ó. Então aqui, alguma coisa aconteceu de problema, ó. Porque a gente tem 1, 2, 3 e o 4. Ah, aqui, ó. Já achei o problema. Esqueci de colocar 4 aqui. Então tá aqui, olha. Deixa eu ver se tá na frente. Ah, não. Eu modifiquei o layout. Agora vocês conseguem ver. Não fica mais atrás da minha câmera as coisas. Deixa eu arrumar esse gorro aqui, ó. Deixar... Aí, tá bom. Boa. Então aqui, olha, a gente tem todos os nossos elementos, né? Agora, o que a gente pode fazer é o seguinte. Aqui eles estão um embaixo do outro porque esses elementos aqui, eles são inline, né? Então quer dizer que a div ela está ocupando a linha inteira. A propriedade Flexbox, o que você faz? Aqui eu tenho 4 divisões. Se eu pegar e criar uma nova divisão que vai abranger todas essas 4 dentro dela, e dar uma classe aqui, por exemplo, de divisão flex, por exemplo. Divisão flex. Se eu vier aqui, olha, no meu... Desculpa, é divisão flex. E falar display flex, essa daqui é o primeiro atributo que você coloca, que você começa já a trabalhar com Flexbox. Então você coloca display flex. Vou salvar e olha aqui, ó. As nossas divisões que antes estavam uma embaixo da outra, ela ficou uma colada com a outra. Então, ela já deu um jeito de flexibilizar todos aqueles elementos que a gente colocou na página e colocar um do lado do outro. E o legal do display flex é que eu consigo colocar quantos elementos forem necessários aqui, que ele sempre vai tentar flexibilizar isso em apenas uma linha. Então, ó, se eu pegar aqui, por exemplo, essas minhas 4 divisões e criar outras 4 aqui, ó, criei mais 8, então são 12 no total.
Olha, todos os elementos aqui, ele vai tentar flexibilizar em apenas uma linha. Vou colocar um monte aqui, ó. Coloquei mais 12. Então, isso daqui é uma característica já do Display Flex, do Flexbox. Então, ele tenta flexibilizar tudo em uma linha só. Agora você fala assim, mas Douglas, ficou muito. Tipo assim, eu tenho. Eu já até perdi quantos elementos a gente tem aqui. Vamos supor que a gente tenha, sei lá, 24 elementos aqui em cima. E você fala pra mim, mas Douglas, eu quero permanecer. Como que eu posso dizer isso? Eu quero pegar e manter, né, as dimensões, né? Então, aqui, ó, no caso, esse verdinho aqui, ó, ele tá com 100 por 150. Mas você vê aqui, se a gente utilizou o Display Flex, a largura dele foi alterada, porque ele tentou encaixar tudo numa linha só. Daí você fala, Douglas, mas eu quero que ele fique com 150 aqui. Então a gente tem uma propriedade em display no Flexbox em que eu consigo fazer um wrap. Então é flex wrap. E aqui eu consigo colocar wrap. O que isso significa? Quer dizer que quando o elemento chega, ele vai manter as dimensões que eu coloquei. E quando ele chegar no final da página, ele automaticamente vai quebrar uma linha e vai colocar elementos nas linhas de baixo. E assim vai, popula a linha de baixo, vai até o final, quebra e vai fazendo terceira, quarta, quantas linhas forem necessárias ele vai quebrar. E ó, só de eu salvar aqui, olha, o elemento ele manteve, né? Aqui a dimensão que eu dei inicialmente. E ele pegou aqui, colocou 1, 2, 3, 4. Ele colocou 1 e 2. O terceiro ele viu que não era suficiente para colocar aqui na linha e ele quebrou para a linha de baixo. Então ele colocou 3, 4, 1, 2, 3, 4. Daí ele foi colocar o 1 de novo, o 1 não cabe aqui, daí ele foi e pulou a linha. Então ele criou aqui pra gente 1, 2, 3, 4, 5 linhas para pegar todos esses elementos que a gente colocou na página e manter a altura e a largura que a gente definiu aqui. Então, essas larguras agora foram respeitadas. A gente também tem algumas outras propriedades legais aqui, ó, de flex. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou tirar todos aqueles elementos extras que eu coloquei para a gente poder ver aqui de uma maneira mais simples. Então só deixei os 4 iniciais, ó, divisão 1, 2, 3, 4. Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Deixa eu beber uma água que minha boca já tá ficando seca. Então, a gente aqui tem algumas coisas interessantes, né, no display, no Flexbox. A gente consegue falar assim, olha, Flexbox, ao invés de uma linha, que é o que você fez aqui para mim, ó, você colocou o elemento 1, 2, 3 e 4 numa linha, mas eu quero que ela seja em colunas. Então, eu consigo vir aqui, olha, e colocar um atributo que chama Flex Direction e coloco aqui Column. Então, salvei e daí ele colocou os elementos para mim flexibilizados em coluna. Então aqui ele colocou, criou uma coluna só, né? Porque esses elementos coube aqui na minha página. E ele colocou o elemento 1, 2, 3 e 4 alinhados, só que agora ao invés de linha, ele colocou os elementos alinhados em coluna. E a gente pode fazer aquela mesma brincadeira também,
que é o Flex Wrap, que ele vai fazer o seguinte, ele vai flexibilizar esses elementos. Quando não couber mais elementos na altura da página, na coluna, ele vai criar uma nova coluna e vai colocando. Então vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos pegar e vamos criar muitos outros elementos. Olha aqui agora. Entendi. Eu achei que ele ia quebrar aqui, olha. O elemento 1, ele não coube na altura, né? Eu achei que ele ia colocar aqui do lado. Certo. Isso é novo pra mim também, ó. Tô aprendendo junto com vocês. Vamos fazer o seguinte, ó. O meu body aqui, como eu não defini uma altura pra ele, pode ser que, como ele não tem uma altura definida, todo elemento que eu coloco, ele vai criando, ele vai aumentando a altura do meu body automaticamente. Vamos fazer o seguinte, ó. O meu body, aqui na minha tag no CSS, eu vou colocar que eu quero a altura dele 100% o que eu estou enxergando na tela. 100% a altura da minha tela. Salvei. Atualizei. Ainda não deu certo não. Deixa eu inspecionar o elemento aqui. Ó, o bora ele tá dando uma mensagem de overflow, que está causando um elemento de overflow. É quando os elementos eles ficam sobrepostos ao tamanho. Ó, tá vendo aqui, ó, a propriedade height? Quando eu deixo ela ativada, a página, o meu body, ele fica com 500.5 de altura. Quando eu desativo, acontece aquilo que eu falei para vocês, os elementos vão somando e a altura total ficou em 2880. Então, mesmo o meu body aqui tendo um weight de 100 visual width, os elementos sobrepôs o body. Vou fazer o seguinte, ó. Ao invés de colocar a altura no body, vamos ver se a gente colocar aqui na divisão flex vai funcionar. Então aqui o divisão flex. Eu já tenho essa propriedade lá embaixo, ó. Deixa eu apagar aqui. Tá aqui, ó. Então eu vou colocar aqui o max weight, que é o tamanho máximo da altura. É 100 visual height. Ó, agora deu certo o que eu queria mostrar para vocês. Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte, ó. Eu falei pro Flexbox alinhar, flexibilizar esses elementos através de coluna. Então, ele veio aqui e colocou o elemento 1, 2, 3, 4 em coluna. Ele foi tentar colocar um aqui embaixo, ó. Só que o 1 não cabe aqui. Então, ele criou uma nova coluna para colocar 1, 2, 3, 4. Ficou assim, todos os verdes em cima, todos os 2 embaixo, 3 aqui. E assim vai, ó. Vamos tentar fazer um pouquinho diferente. Ao invés de colocar aqui 1, 2, 3, 4 de novo, vamos tirar aqui, por exemplo, vamos apagar alguns deles, só para não ficar
todos os verdes em cima, todos os vermelhos e assim por diante. Ó, tô tirando algumas divisórias aqui. Vamos ver como ficou? Ó, agora já deu uma diferenciada legal. Então aqui, ó, ele completou a primeira coluna, tentou colocar um aqui embaixo, não deu certo. E daí na minha ordem pede 1, 3, 1, 2. Ele tentou colocar o 2 aqui, não tem espaço, então ele colocou lá em cima. E assim ele foi posicionando os elementos, ó, através do Flex Wrap. Então vocês viram aqui, ó, que o Flex Wrap ele serve tanto para Flex Direction Column ou tanto para Flex Direction Row. Então, ele tenta colocar os elementos em linha, daí o 3 não cabe aqui. Ah, eu tava com zoom, ó. E olha que legal aqui, ó. Mesmo com zoom, ele já deixa flexível pra gente, ó. Eu tava com zoom aqui de 130, ó. Então ele tentou colocar o 3 aqui, não deu. Ó, mas se eu coloco a página no tamanho 100, que é o tamanho normal, ele consegue colocar o 3 aqui, ó. E daí ele veio e colocou o 3, o 1, depois o 2 tá aqui, porque ele não coube aqui, e assim vai. Então, o legal do Flexbox aqui, você pode até ver que, dependendo do zoom que você trabalha, ele já vai meio que posicionando os elementos também na página, ó. Se eu deixar aqui com um zoom muito pequenininho, ele vai colocar todos na mesma linha. Então, como você pode ver, é muito flexível o Flexbox. Legal. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui. A gente também tem o Flex Direction. A gente pode fazer ele inverter. Só deixa eu abrir a live aqui no celular também, gente. Só um minuto. Para contabilizar um view. É pouco, mas ajuda. Boa, foi. Beleza, então. Aqui, então, a gente tem uma propriedade no Flex Direction que chama Reverse. O Reverse, ele trabalha da seguinte maneira, ó. Deixa eu tirar aqui os elementos, senão a gente vai se confundir. É porque é muito elemento que eu coloquei. Então, tirei os elementos, só deixei os 4 iniciais. Tirei até um div a mais aqui, ó. Que não precisava. Calma aí. Tem que tirar a partir daqui, ó. Porque aquela div é a tag de fechamento da divisão 4. Salvei. E aqui tá como linha. Então tá aqui meu elemento 1, 2, 3, 4. Deixa eu dar zoom. Vou voltar aqui no 130, 150. Então, presta atenção, ó. Verde, azul, rosa, vermelho. O reverse, ele vai fazer ao contrário. Ele vai colocar o vermelho primeiro, depois o rosa, depois o azul, depois o verde. Então, se eu pegar aqui o Flex Direction Row Reverse, olha o que aconteceu. Ele pegou, colocou aqui o vermelho primeiro, depois vem o rosa, depois vem o azul, depois vem o verde. Ele inverteu. Mas também presta atenção que ele não inverteu só os elementos. Ele inverteu a direção também. É como se aqui tivesse alinhado à direita e antes estivesse alinhado à esquerda. Ó, vou voltar no que era. Ó, alinhado à esquerda, nessa sequência 1, 2, 3, 4.
Agora, Flex Direction Row Reverse. Alinhou à direita e inverteu os elementos. Então a gente precisa tomar bastante cuidado nisso. Aqui, isso funciona também para coluna. Então, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu voltar o elemento para coluna. Ó. Vou tirar um pouco o zoom. Elemento 1, 2, 3, 4, alinhado em coluna. Quando eu coloco column reverse, ele inverteu. 4, 3, 2, 1. Então, essa propriedade reverse, você inverte a ordem dos elementos. Ótimo. Vou tirar o Flex Wrap também. E voltou ao nosso status inicial. Agora, vamos fazer o seguinte. Nós temos mais propriedades em CSS em que a gente consegue alinhar esses elementos. Lembra que a gente viu que quando a gente coloca aqui o Flex Direction Row Reverse, ele alinha esses elementos aqui para a direita, além de inverter os elementos? O que a gente poderia fazer é o seguinte. A gente poderia vir aqui e adicionar uma propriedade de alinhamento. Então, a partir do momento que você colocou o Display Flex, você pode trabalhar com algumas propriedades de alinhamento. Então, a gente pode utilizar essa propriedade de alinhamento na horizontal, se chama Justify. É como se fosse no Word lá para texto, né? A gente tem o Align Left, Align Right e o Justify Content. Então, aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Justify Content Center. Então, eu quero que todos os itens da minha divisão Flex estejam alinhados ao centro. Olha como ficou agora. Então, eu tenho 4, 3, 2, 1 e todos os elementos alinhados ao centro. E daí, se eu pegar e tirar essa propriedade aqui, ó, a gente vai ter os elementos alinhados ao centro também, só que na ordem inversa, né? 1, 2, 3, 4, que é a ordem original. Agora, o Justify Content, ele é para alinhamento horizontal. A gente tem o Align Items. Align Content, desculpa. Antes de ir para o Align, vamos pegar e vamos ver outras propriedades aqui ó, do Justify Content. Caso você queira alinhar eles aqui para a esquerda, você pode colocar o Flex... Nossa, esqueci aqui. Flex Start. Ou seja, ele alinha o conteúdo do início. Então aqui, ó, ele alinhou para esquerda. Porque o meu start tá aqui, ó. Aqui é onde eu tô mexendo com o mouse. Se eu colocar para o alinhamento ser Flex End e salvar, olha, ele alinhou à direita. Então aqui onde eu tô passando o mouse é meu End. Então eu tenho essas propriedades aqui, né? Que é o Flex Start, Flex End. Você viu que a gente tem um Center também. E tem muitas outras, né? E outras interessantes. Vamos supor que isso daqui seja um menu aqui no topo da sua página web. E você quer ter um espaçamento entre eles.
Então a gente tem aqui, ó, o Space Around, o Space Between e o Space Evening. O Space Around, ele vai pegar e vai colocar um espaço tanto do lado esquerdo quanto do lado direito do alimento. Do alimento não, do elemento, desculpa. Então ele vai colocar espaços na esquerda e na direita do elemento, em todos eles, até ele ficar distribuído uniformemente. E olha como ficou, ó. Então ele colocou um espaço aqui, que é o mesmo espaço que tá aqui, que tá aqui, que é o mesmo espaço que tá aqui, que tá aqui, que é o mesmo espaço que tá aqui e que tá aqui. Então esse daqui é o Space Around. O Space Evening, ele pega e coloca... Ele é muito parecido com o Space Around, só que o mesmo espaçamento que ele coloca aqui é o mesmo espaçamento daqui, ó. Deixa eu abrir aqui um Paint que eu vou mostrar para vocês. Olha que coisa antiga, usando o Paint para explicar. É o seguinte. Space Around. O Space Around ele é da seguinte forma, ó. Eu tenho aqui um elemento. E aí, bendito 132, tudo bem? Como você tá? Bom dia. Então eu tenho um elemento aqui. E o que o Space Around faz? Ele pega e coloca um espaço em volta do elemento. Tá aqui, ó. Isso é só um exemplo, tá, gente? E daí, o que acontece? Quando ele pega e alinha lá em cima, igual eu mostrei pra vocês, ele vai pegar e vai colocar... Deixa eu colocar transparente aqui. Tudo belezinha. E por aí, como estão? Aqui tá tudo ótimo. Então ele alinha, ó, esse elemento um do lado do outro. O que acontece? Ó, eu vou selecionar em preto aqui o espaçamento que foi criado. Então, olha aqui. Oxe, como que eu seleciono essa cor aqui, ó? Ah, beleza, foi. Ó, tá vendo que eu tenho um espaçamento aqui? Oxe, não foi não. Eu quero... Preenchimento, cor sólida. Agora vai. Então eu tenho, ó, um espaçamento aqui. Olha o tamanho desse espaçamento. E daí, esse espaçamento aqui, ele ficou... Ops. Ele ficou 2 vezes o tamanho desse espaçamento. Porque ele juntou um pouco do around do primeiro elemento com o segundo. E esse espaçamento também, ele ficou um pouco maior, porque ele também juntou o espaçamento do segundo com o terceiro. E o último, olha o espaçamento, ele é menor, porque ele só pegou o espaçamento do último elemento. C eu não manjo, viu? Na verdade, eu programei um pouquinho de C, Arduino na faculdade, mas faz tanto tempo que eu esqueci um pouco as coisas. Você tá usando o C para programar microcontrolador? Então esse daqui é o Space Around. Ó. Então você vê que o espaçamento dos extremos é menor do que esses do meio. Já o espaçamento Evenly, capaz, estou usando para passar na facu. Ah, para passar, quer dizer, é TCC, é isso? Então aqui ó, nós temos o elemento. Tem preenchimento. E o CSS, ele é inteligente, ó, o suficiente para pegar... deixa eu colocar preenchimento aqui.
fixar, né, um espaçamento, que é o espaçamento evenly. Evenly quer dizer igual. Então, esse daqui é meu espaçamento igual. Então, ele coloca aqui o espaçamento, coloca o mesmo espaçamento entre os elementos. Oxe. Selecionei, Ctrl C, Ctrl V. Não tá indo. Ctrl C, Ctrl V. Nossa, será que eu já não sei mais? Ah, agora foi. Agora não foi. Tô apanhando pro Paint aqui, gente. Que vergonha. Vamos selecionar pequenininho aqui, ó. Então ele pega esse mesmo espaçamento aqui e coloca entre os elementos, ó. Daí todos os elementos ficam com o mesmo espaçamento. Oxi. Olha aí, ó. Esse é o Space Evening. Que é esse aqui, ó. Mesma largura, separação entre os elementos. Certo. E a gente tem um terceiro, né? Space. A gente tem o Space Between. Então, o que acontece é o seguinte, no Space Between, como vocês podem ver, ele fixa o primeiro e o último elemento nas extremidades e aplica aqui o mesmo espaçamento entre os elementos que restaram. Então aqui só restou o elemento 2 e 3, ele vai colocar como se fosse aquele Space Evening, só que entre esses dois elementos só. Porque esse 1 e o elemento 1 e o elemento 4 estão fixados nos extremos da página. Lembrando que isso daqui, gente, o Space Between, ele também se aplica para o Flex Direction Column, entendeu? Ó. Então, esse mesmo... o que aconteceu foi que, ó, que eu tô com o zoom aqui. Ah, só que daí quando eu uso o column, eu tenho que trocar aqui para align content. Oxe, não foi? Display flex, flex direction column, align content, space between. Acho que era o justify content mesmo. Deixa eu colocar space around para ver. Oxe, jurava que ia. Align items. Não. Align content space between. Não sei por que não tá dando certo aqui. Deixa eu ver minha colinha aqui, gente. Minha colinha não tem. Hum.
Quando não tem, a gente procura no Google, né? E com certeza a gente vai cair no Stack Overflow. Então vamos lá. Eu vou digitar lá no Google Flex Direction Column Justify Content Space. Vamos ver o que aparece. Turururururururu. Tá usando o Align Content. Mas o Align Content... Ah, já sei. Já sei. Aqui, gente, é o seguinte, ó. Essa propriedade aqui chama Max Weight. O que que significa? Quer dizer que o tamanho máximo vai ser 100 VH. Mas quando os meus elementos ele não ocupa todos 100 VH, o tamanho da página, o tamanho dessa divisão fica menor. Então o que está acontecendo é que meus elementos, eles estão grudados, porque aqui nesse max weight eu estou aceitando alturas menor que 100 visual weight. Mas se eu fixar aqui 100 visual weight, a minha altura vai ser fixada em 100. Então, independente dos elementos que estão aqui, a minha altura sempre vai ser 100. E daí, como eu vou estar fixando a altura, e daí o space between vai fazer efeito, porque daí ele vai pegar esses elementos e vai distribuir ao longo da minha altura que está fixada. Vamos ver se é isso mesmo? Acho que não deu muito certo também não. Vamos inspecionar então. Deixa eu voltar para 100 aqui. Ó, então aqui eu tenho a divisão flex. Adoro para debugar as coisas pintar. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero que o meu background color da minha divisão flex seja amarelo. Então salvei, olha. Tá vendo que tudo que tá em amarelo é minha divisão flex. Então meus elementos, ele tá dentro da minha divisória amarela e ainda tá sobrando coisa aqui embaixo, ó. Então, display flex. Vou diminuir aqui só para vocês verem, ó. Se eu colocar 50 VH, vai diminuir pela metade, ó. Vamos voltar em 100. Então aqui display flex, flex direction tá em column. Esqueci de salvar aqui, voltei. Align content space between. Ó, então é o justify content mesmo, gente. Isso acontece da seguinte maneira. A gente pegou e colocou a direção como column, certo? Então, quando ele pega e alinha os elementos, ele vai criar uma coluna. Quando a gente cria o Flex Direction Column,
como ele pega e vai alinhando de cima para baixo os elementos, esse eixo X ele passou a ser o nosso eixo Y. Nossa, vou ter que desenhar no Paint aqui, senão não vou conseguir explicar certinho para vocês. Então vamos lá. Quando eu tenho Flex Direction Row, nossa, faz muito tempo que eu não uso Paint, gente. E eu tô usando para explicar para vocês aqui. Beleza. E quando for column, o que vai acontecer? Aqui, ó, eu tenho o meu eixo. Então, quando tá em direção column, que é o normal, o Justify Content ele vai ser aplicado no eixo X. Deixa eu diminuir aqui o tamanho. Beleza. Oxi. Pronto, acho que agora vai. Ó. Esse vai ser meu Justify Content. Já quando for a column, o nosso Justify Content ele vai ser o nosso eixo Y. Aqui, ó. Já o Align Items, quando for Flex Direction Row, o Align Items ele vai se aplicar ao nosso... Quando for coluna, Flex Direction Column vai ser o nosso eixo X. E quando for Flex Direction Row, o nosso Align Items vai ser o eixo Y. Então essa daqui é a diferença. Os eixos se invertem. E a gente precisa tomar cuidado nisso. Então, como vocês podem ver aqui, deixa eu tirar a cor amarela agora que eu já debuguei. Ficou assim, ó. 1, 2, 3, 4 com space between entre os elementos. Agora eu posso colocar o around, né? Olha, ele colocou aqui um espaço aqui em cima, aqui no meio de cada elemento. Nós temos também aqui o evening, lembra? Então aqui o espaçamento ficou igual. A gente pode colocar center para centralizar verticalmente, né? Daí eles ficou centralizados aqui, de acordo com o tamanho do meu divisão flex. A gente também pode colocar aqui o flex start, que daí ele vai ser alinhado lá para cima, alinham aqui para cima. A gente tem o flex end, que ele vai ser alinhado no final da coluna. Excelente. Ok. Já tá com 1 hora de live. E a minha missão é fazer lives um pouco menores, né? Para não ficar tão extensa. Eu também tô postando conteúdo no YouTube. Então vamos só terminar aqui o Align Items. Daí eu faço a raid para alguém, finalizo a live. Daí a gente continua durante a tarde a ver Flexbox. Certo, bora lá então.
Ah, então aqui vamos fazer o seguinte, vamos tirar isso daqui. Vamos colocar aqui como center. Então, se eu voltar aqui, ele está centralizado. E como eu tirei, ele voltou a fazer o Flex Direction Roll. Agora, a minha altura eu vou deixar aqui como 50 Visual Height. E vou voltar o fundo amarelo para a gente ver o que vai acontecer aqui com a próxima atributo que eu vou ensinar para vocês. Então tá aqui, ó. A minha divisória flex que você tá vendo aqui de fundo amarelo, ela tá com 50% da altura. O meu elemento tá centralizado aqui, horizontalmente. Eu posso vir aqui também e colocar um Align Content Center. Align Items, desculpa, Center. Daí os meus elementos ficam centralizados verticalmente. Essa é a propriedade Align Items que tá aqui, Center. A gente consegue colocar aqui no Align Items, a gente pode colocar, por exemplo, o Flex Start também. Daí eles vão ser alinhados aqui no início. Eu posso colocar o Flex End, que daí todos eles vão ser alinhados aqui no final da minha divisão Flex. Ou eu posso pegar e fazer algo diferente, que é o Stretch. O que é o Stretch? Ele vai pegar... E não deu certo aqui o Stretch. Será que eu salvei? O que eu tava pensando que o Stretch ia fazer é o seguinte. Isso daqui que tá verde, ele ia estender ao máximo até chegar no final da minha divisória flex. Esse 2 daqui também, a minha segunda divisória, ele ia se estender e todos eles iam ficar com a altura da minha... Eu tô achando que isso acontece por quê? Porque... Vamos supor aqui, ó, que na divisória 2 eu não informasse que ele tinha 100% de altura. Olha, então ele pegou e colocou a altura no máximo aqui permitido. O 4 também, ele tem uma altura pré-definida, ó. Se a gente tirar essa altura de 80, ele vai pegar o elemento que está em vermelho e vai fazer com que ele se estique até o final da nossa divisória. E daí aqui eu consigo trocar talvez a altura da divisória para testar. 70% a altura da tela, ó. Tá vendo? Que o segundo e o quarto elemento ele esticou. Então a gente consegue fazer essa brincadeira aqui, ó. Vamos colocar 20 para ver. Ó, o elemento 1 e 3 eles ficaram maior do que a minha divisória. Só que o 2 e o 4 ficou exatamente na mesma altura. Então, o elemento 2 e 4, ele tá flexível aqui. Então, a flexibilidade deles é estica até onde você der. E daí aqui, quanto mais altura, mais ele estica. Quanto menos altura, menos ele estica, ó. E o elemento 1 e 3, como eles estão aqui eles estão fixados, a altura, ele acaba ficando... Ele pega e faz um overflow. Eu não sei a palavra overflow em português. Overflow é quando um elemento
é maior do que do que o que ele tá dentro. Overflow. Vamos ver aqui. Quando transborda. Então esse elemento aqui, o 1 e o 3, ele tá transbordando a nossa divisória. Porque a gente deu aqui altura fixa. A gente pode pegar, gente, e fazer o seguinte também, ó. Aqui para essa divisória flex, a gente pode pegar e falar assim, ó, overflow hidden. Então tudo que transbordar a gente esconde. Então, ó, o 1 e o 3 que estava transbordando, ele escondeu o conteúdo. Se aqui fosse uma imagem, por exemplo, fosse uma imagem 1 e 3, essa imagem estaria cortada. Então, não é que ele diminuiu o elemento 1 e 3, ele simplesmente escondeu o que transbordou. Então, se fosse uma imagem, a gente ia ver essa imagem cortada e não, tipo, comprimida, entendeu? E se a gente aumentar aqui, ó, o elemento da divisória para 60%, o nosso 1 e o nosso 3 ficou com a altura fixa, né? Que a gente colocou. Como elas não transbordaram mais, o elemento ficou totalmente visível aqui. Então, se fosse uma imagem, a gente ia ver toda a imagem aqui. E o elemento 2 e 4 esticaram, porque a gente colocou aqui o stretch. Certo. A gente tem uma outra, gente, que chama baseline, né? A baseline, o que ela faz, ó? Tinha até uma explicação aqui. Aqui tá falando que o elemento ele se alinha com o mesmo eixo, que ele é idêntico ao flex start. Então tá aqui, ó. Você viu alguma coisa de diferente aqui? Eu vi. Tipo assim, ó. O 2 agora ele ficou pequenininho. Por quê? Porque como eu acabei de tirar o stretch, ele não mais esticou. Então o elemento ficou do tamanho do texto. Então a gente pode vir aqui, ó, por exemplo, na divisão 2 e 4 e dar uma altura para eles aqui, ó. Vamos colocar 80 pixels. E aqui vamos voltar para, sei lá, 30 pixels. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte agora. Deixa eu dar uma margem aqui para ver o que acontece. Eu vou colocar um padding top 30 pixels. É isso que eu queria mostrar para vocês, porque o baseline é o seguinte: quando a gente tem um texto, no caso eu tenho o texto aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. O que o baseline faz? Ele alinha os textos. Então, ele tenta deixar esses textos alinhados, e daí ele pega e tenta posicionar os elementos, alinhar os elementos para que o texto fique sempre na mesma direção. Então, como você pode ver aqui, eu fiz um padding aqui na divisão 4. Um padding top de 30 pixels. Então, o que eu fiz, ó? Aqui tem um padding que quando começa esse elemento vermelho e vai até o 4. Então aqui tem 30 pixels, ó.
Por isso que o 4 não ficou aqui em cima, o 4 ficou aqui embaixo. Eu fiz um espaçamento interno, que é o paging. E daí, por conta disso, quando eu coloquei aqui baseline, para alinhar através de baseline, ele pegou esse 4 e alinhou com os outros elementos, com os outros textos. Por isso que esse elemento ficou lá em cima. Essa é a função baseline. O alinhamento baseline. Então, ele sempre leva em consideração os textos. Certo, gente? Então, era isso que eu queria passar antes de terminar a live. Como a gente viu, o Flex ele é muito extenso. Eu queria passar ainda muito mais coisas para vocês, só que eu só tô no início ainda. Então, vamos fechar essa live e a gente faz uma outra no período da tarde para dar continuidade no Flexbox. Agradeço demais quem ficou presente aí. E vamos ver se tem alguém para dar raid. Vamos lá, Twitch barra TW Toledo. Eu não sei se eu tô ali, se eu tô logado aqui. Deixa eu abrir o Edge mesmo. Que no Edge eu sei que eu tô logado na Twitch. Eu vou ver meus amigos que estão online aqui. Fechar a música já também. Ó, o Cantoril tá online com 4 pessoas, gente. Vamos lá pro Cantoril. Cantoril é muita gente boa. Também tá estudando front-end. Só que ele tá um pouco mais avançado que eu. E vai ser legal vocês também aprenderem conteúdos novos com Cantoril. A música já também. Vamos lá então, Cantoril. Obrigado, gente, quem participou. Ó, obrigado tá mesmo. Com 4 pessoas, gente. Vamos lá pro Cantoril. A gente se vê de tarde. Cantoril é muita gente boa. Também tá estudando front-end. Só que ele tá um pouco mais avançado. Deixar a música já também. Ó, o Cantoril tá online com 4 pessoas, gente. Poxa, eu tô sem. Oi! DW Toledo, mano, muito obrigado mais uma vez pelo seu gank, velho. Muito obrigado, DW Toledo, pelo gank, mano. Eu tô sem. Oxe, é que não saiu o. Não saiu o som da música. Estranho. O que, mano?